Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós leremos a partir do verso 8. Eu quero te convidar a ficar em pé, para em reverência nós lemos a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8, diz o seguinte: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã. Eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Vamos repetir esse verso 15? E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te damos graças por estarmos na tua casa, obrigado por esse privilégio, obrigado por podermos nos assentar agora em volta da tua palavra para meditar nela. E eu lhe peço graça sobre meus irmãos, meu Deus, para que o teu Espírito Santo de uma maneira pessoal toque nos corações, para transmitir a tua mensagem de uma maneira pessoalizada, meu Deus, ao coração de cada um. Abra os ouvidos, não somente os ouvidos físicos, mas os ouvidos do coração, meu Deus, e que estejamos sensíveis à voz do teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, dá-me graça para transmitir essa mensagem, eu dependo de ti, e que o teu Espírito Santo, ó Deus, fale de uma maneira, meu Deus, pessoal a nós, é o que desejamos. Em nome de Jesus eu lhe oro, amém. Você pode se sentar, querido. O capítulo 17 aqui de Êxodo, ele nos conduz, ele nos leva até o deserto de Refidim, onde Israel enfrentou, a palavra do Senhor disse aqui, um povo chamado Amaleque, um inimigo muito cruel, um povo mau, um povo realmente muito difícil, era um povo muito hostil, e que atacou Israel de uma forma muito covarde, atacou de uma maneira covarde. E aí nós temos que lembrar que o povo de Israel nesse momento aqui havia saído do Egito, as tribos estavam caminhando no deserto em direção à terra prometida, sendo conduzidos pelo Senhor, mas aquele trajeto, aquelas terras não estavam vazias, e por algum lugar onde eles estavam passando, especificamente aqui no deserto de Refidim, eles foram atacados pelos amalequitas, mas não foram de frente. E a covardia, ela é citada pelo Senhor lá em Deuteronômio capítulo 17, capítulo 25, versos 17 a 18, porque Amaleque, esse exército de uma maneira traiçoeira, estava atacando pelas costas, estava atacando os mais fracos, aqueles que na caminhada estavam ficando para trás um pouco, como retardatários, era esses daí que os amalequitas estavam atacando. Deuteronômio capítulo 25, verso 17 diz: Lembra-te, o Senhor Deus falando, lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Um inimigo traiçoeiro, um inimigo covarde. Mas diante desse momento aqui, desse ataque, que poderia ser, a gente pode dizer, um ataque surpresa, um levante que acontece aqui ao povo de Deus, nós vemos que o povo de Israel não foi deixado à própria sorte, porque o Deus que chama é o Deus que guarda. Você pode dizer amém? Deus é o Deus protetor, e o Senhor aqui que havia tirado esse povo da escravidão do Egito, Deus que havia como um forte operado um milagre, e agora estava conduzindo esse povo na caminhada, é o mesmo Deus que se revelou lá atrás, agora ele vem se revelar de uma outra maneira, como um general de guerra,
como um estandarte realmente de vitória, como aquele que peleja as nossas pelejas e é aquele que nos habilita para a guerra, e mais do que isso, é aquele que peleja a nosso favor. Nós vemos Deus agir aqui. No vale, o texto disse que enquanto Josué estava com alguns homens fortes de guerra no vale para enfrentar os amalequitas, Moisés sobe ao monte para poder orar e clamar ao Senhor, acompanhado de Arão e Hur. E o texto diz que enquanto Moisés estava com as suas mãos erguidas, orando, Israel prevalecia. Mas você já ficou algum tempo com as duas mãos erguidas para cima? Mais do que 1 minuto já vai ficar pesado demais da conta. Moisés cansou, como todos nós cansamos. E quando ele abaixava as mãos, o texto diz que Amaleque prevalecia. A guerra virava. O jogo da guerra estava sendo agora vencido pelos inimigos. E Arão e Hur vendo aquilo, o texto diz que eles então perceberam aquilo, colocaram uma pedra para que Moisés se assentasse, e os dois, um de cada lado, estavam agora a segurar os braços de Moisés para que permanecessem estendidos para cima, e ele orando a Deus. E o texto diz que eles permaneceram assim o dia todo, porque até o fim do dia essa guerra perdurou. Mas Deus deu a vitória ao seu povo. Moisés aqui, após a batalha, o texto vai dizer que após esse tempo de guerra aqui, Moisés ele agora ergue um altar ao Senhor, e ele vai fazer uma declaração. Ele vai dizer que o seu Deus, que Jeová é o Jeová Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ele faz essa declaração com fé, declarando quem era Deus para a sua vida. E essa declaração, ela significa que Deus é o estandarte ao qual o seu povo deve marchar. Deus é o estandarte sob o qual o seu povo deve marchar, ou seja, sob a direção do Senhor. Significa que Deus é a referência, que Deus é aquele que dá o rumo certo, que Deus é aquele que traz a condução acertada para a vida. Significa que Deus é a força que concede proteção, que Deus é o poder que nos garante a vitória, que é Deus, que é o agir de Deus, que é a mão forte do Senhor, que é o braço forte de Deus, é que nos mantém de pé e que pelejando por nós nos dá vitória. Mas nós vemos o Senhor se manifestar e agir dessa maneira aqui, mas nós sabemos que a revelação progressiva de Deus do Antigo Testamento, ela tem uma finalidade, a revelação da pessoa de Deus e a mensagem de Deus para nós, para a humanidade, através dos profetas do Antigo Testamento tinha um propósito: apontar para o Messias, apontar para o Messias que haveria de vir, apontar para Cristo. Toda a mensagem do Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. E essa cena aqui tipifica para nós, querido, uma realidade, que Cristo é a nossa bandeira. Você pode dizer isso comigo? Cristo é a minha bandeira. Cristo é a nossa bandeira. Ele é o autor e consumador da fé, e é nele que nós marchamos, é sobre a direção dele que nós podemos marchar e ter a convicção da vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Jeová Nissi, eu quero que você guarde essa expressão, esse nome de Deus, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é quem vai adiante de mim. Essa noite eu quero compartilhar contigo 3 aspectos aqui sobre o significado desse Jeová Nissi. O que significa isso? Primeira coisa, que o Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso guia. Um exército, ele segue a sua bandeira. Nos tempos antigos, nesse tempo da antiguidade, quando não havia-se os instrumentos como nós temos hoje de localização, como o GPS, por exemplo, um exército nesse tempo antigo aqui, ele era guiado pela sua bandeira. Os homens saíam para a guerra em diversos grupos, ou quando o exército se espalhava para pelejar, eles queriam saber para onde agora vamos marchar, eles olhavam para procurar a bandeira. Aonde a bandeira estivesse era para onde o exército deveria marchar. A bandeira era a condução, a bandeira era o norte, a bandeira era o guia do povo. Nós vemos aqui Israel, enquanto caminhavam no deserto, eles tinham uma bandeira. Deus era a bandeira desse povo. A palavra do Senhor diz que o Senhor conduziu esse povo, sendo a sua bandeira, por meio de uma coluna de nuvem
durante o dia, e à noite uma coluna de fogo. E eles deveriam seguir a essa nuvem. E quando ela parava, eles tinham que montar acampamento e se estabilizar. Quando a nuvem levantava de sobre o tabernáculo e prosseguia, eles seguiam aquela direção. Essa nuvem simbolizava o Senhor Deus, que realmente estava na condução do seu povo naquele momento. Israel não marchava ao acaso. Israel marchava sobre a condução de Deus, e caminharam assim até chegarem ao destino estabelecido por Deus, que era a terra prometida. E porque eles seguiram a nuvem, e porque eles seguiram a condução de Deus sobre as suas vidas, tiveram a vitória de alcançar a bênção, que é a terra prometida. Mas nós vemos que, entretanto, após eles alcançarem a bênção, enquanto caminhavam sobre a direção do Senhor, eles tinham vitória. Mesmo depois de alcançarem a bênção, enquanto caminhavam sob a direção do Senhor, eles tinham vitória. Mas quando eles deixavam de caminhar sob a direção do Senhor, nós vemos que esse povo sofreu. Esses eventos estão registrados no livro de Juízes. O livro de Josué conta a entrada do povo na terra e a forma como eles pelejaram e conquistaram a terra prometida, sob a condução do Senhor. Mas o livro de Juízes vai narrar um período de aproximadamente 350 anos da história do povo de Israel, onde esse povo por vezes seguiu ao Senhor e por vezes deixou de seguir ao Senhor, apesar de estarem no lugar da bênção. E porque deixaram de seguir ao Senhor, sofreram perseguição, viram os inimigos os espoliar, roubar as suas riquezas, enfrentaram tempos muito difíceis. Isso ensina uma coisa para mim e para você, querido: no tempo da bonança, não baixe a guarda. No tempo da bonança, não baixe a guarda. O tempo da bonança nas nossas vidas é o tempo do sossego. E glória a Deus porque nós vivemos tempo de sossego. É o tempo onde está tudo bem. É o tempo onde dentro de casa não tem ninguém enfermo, está todo mundo com saúde, glória a Deus. É o tempo da prosperidade, é o tempo que não está tendo escassez, é o tempo que não está tendo falta, é o tempo que realmente os relacionamentos estão em paz. A nossa casa está vivendo a favor do vento, ou seja, está tudo em paz, está tudo bem. Nesse tempo não abaixa a guarda, porque nós somos tentados no tempo de paz, no tempo de bonança, abaixarmos a guarda. É assim com todos nós, isso é uma tentação natural nossa. Por quê? Porque o extremo oposto, nós vemos que a dificuldade, a tribulação, ela tem um efeito, ela produz um efeito nas nossas vidas, que é o de nos aproximar do Senhor. Lembre aí, os períodos mais difíceis por vezes da sua vida que você passou, foram aqueles que você mais buscou a Deus. Isso é assim, porque é o Senhor, é do Senhor que vem a provisão, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que abre as portas, é realmente, e é nele mesmo que nós devemos nos apegar nos momentos difíceis, é a Ele que nós devemos nos achegar e clamar, mas por vezes no tempo da bonança é o tempo onde nós somos tentados a baixar a guarda. Tenha cuidado, querido. Apóstolo Pedro, primeiro na sua carta, no capítulo 5, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, no período da bonança, no período da paz, tenha muito cuidado. É um momento que talvez você vai ser tentado de uma maneira diferente, e porque você às vezes abaixa um pouco a guarda, o inimigo pode te acertar um golpe, e talvez um golpe que vai lhe ferir, que vai lhe causar muito mal, que vai de repente te abater por um bom tempo. Tenha muito cuidado, isso é algo que eu e você temos que estar alerta. O nosso desejo tem que ser como o salmista no verso 25, onde ele vai expressar no verso 5: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em ti eu espero todos os dias. Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu anseio a tua presença. Deus, eu quero te buscar em intensidade e a cada dia esperar no Senhor, confiar em ti e caminhar sob a direção do Senhor. Sabe, querido, hoje nós devemos marchar guiados pela palavra do Senhor e pelo seu Santo Espírito. Hoje nós temos a marca do Espírito Santo em nosso coração, como selo da salvação, como selo da redenção dos nossos pecados. E a essa voz do Espírito Santo é que nós devemos abrir os ouvidos do nosso coração e dar vazão a ela e nos direcionar pelo aquilo que o Senhor
já deixou escrito para nós como direção, como diretriz ao qual nós devemos seguir. A sua palavra. Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, o Senhor diz: mas quando vier aquele, Jesus, palavras de Jesus, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. É o Espírito Santo que conduz. Agora, o Espírito Santo fala. Ele fala quando eu desejo ouvir a voz dele. E mais do que apenas falar, da nossa parte tem que haver uma contrapartida, que é obedecer. Quantas vezes o Espírito Santo nos incomoda em momentos no sentido de dar uma direção, de trazer uma luz, de falar: olha, não entra nesse negócio. Olha, não se envolva com isso. Olha, siga uma outra direção. Olha, se levante, está na hora de orar. Quantas vezes você acordou, às vezes na madrugada, sem saber porquê, o Espírito Santo falava ao coração: dobra os joelhos e vai orar. A condução, quando estamos alinhados com o Espírito Santo do Senhor, ele nos dá a direção. Mas compete a nós agora aceitar e nos posicionar e corresponder a esse falar do Espírito Santo nas nossas vidas, para que realmente sigamos a direção. Cuidado para onde você olha, querido, não perca a direção. Tenha muito cuidado. Como eu disse aqui, o povo, o exército, caminhando, precisava de uma direção e estava olhando para a bandeira. Seguia a direção da bandeira. Eles não podiam olhar para uma outra direção e seguir um outro rumo. Muito cuidado para onde você está olhando. Nosso olhar não deve estar em homens, de maneira alguma. Nosso olhar deve estar apenas em Cristo. Apenas no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando erguemos os olhos e vemos a bandeira do Senhor, quando erguemos os nossos olhos e vemos que estamos sobre a direção, estamos no rumo apontado pelo Senhor, querido, nós temos a certeza de que nós não estamos perdidos no deserto da vida. Quantas pessoas em aconselhamentos, conversando, a gente vê uma grande angústia na alma, uma inquietação tremenda a respeito das circunstâncias e das coisas da vida. Qual decisão eu devo tomar? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? E isso inquieta o coração de tantas pessoas. Querido, isso é de uma maneira muito clara. Eu vejo a ausência de direção do Senhor, a ausência de buscar no Senhor a condução certa para a vida. Sabe, a ausência de buscar do Senhor, de dobrar os joelhos e abrir o coração, rasgar o coração diante do Senhor e falar: Deus, eu desejo estar no centro da vontade do Senhor. Porque por vezes, olhando para mim mesmo, fazendo as minhas escolhas, ou olhando para pessoas, para circunstâncias, eu estou fadado a tomar decisões erradas na vida. Guarda o meu coração, Senhor. O Senhor é a nossa bússola, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso norte. Volte seus olhos para Ele, querido. Volte os seus olhos exclusivamente. Cristo é o nosso guia supremo. Ele não apenas nos mostra o caminho. O Evangelho de João, capítulo 14, vai dizer que Ele é o próprio caminho. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho. Ele apenas não nos mostra, não nos aponta a verdade, mas Ele é a própria verdade. Ele não apenas nos oferece uma vida nova, mas Ele é a própria vida. Ele é aquilo tudo que nós precisamos para poder viver e vivermos bem nessa terra, tendo o suficiente de tudo que nós necessitamos. Se você marchar sobre a condução da bandeira de Cristo, querido, guarde isso, você jamais caminhará para o rumo errado. Se você se deixar conduzir pelo Espírito Santo, jamais você seguirá para um rumo errado, estará no lugar seguro. Então a primeira coisa que eu quero te apontar é essa: o Senhor é aquele que guia, mas além de guiar, o Senhor também Ele é o nosso protetor. O Senhor é aquele que nos guarda. Enquanto Moisés intercedia com as suas mãos erguidas, Israel tinha vitória. Quando as suas mãos se cansavam e abaixavam, o inimigo prevalecia. O inimigo ganhava espaço nessa guerra. Sabe, querido, mãos erguidas significa rendição. Mãos erguidas significa entrega. Mãos erguidas significa dependência, uma total rendição. E isso aqui tinha um significado. Isso tinha um significado para o povo de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que consolação e perseverança nas Escrituras nós tenhamos esperança. O apóstolo Paulo vai dizer isso no Novo Testamento. Esse evento tem um significado para mim e para você. Era necessário Deus exigir de Moisés ficar com mão estendida para ter vitória?
Era a mão estendida de Moisés aqui que era o diferencial? Deus estava dependendo das mãos, o agir de Deus dependia das mãos de Moisés estar erguida? Claro que não, claro que não. Isso foi algo que o Senhor Deus quis deixar neste momento aqui de uma referência para mim e para você, porque mãos erguidas significa rendição. E rendição é a forma como eu e você devemos estar diante do Senhor, querido, diante das encruzilhadas da vida, diante das circunstâncias, diante das adversidades, mãos erguidas. Isso nos ensina que a nossa vitória não depende apenas do esforço humano, mas depende da proteção do sobrenatural de Deus, depende do agir extraordinário de Deus. Salmo 121, a partir do verso 5 diz isso: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quem guarda é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor. Deus não apenas guiava o seu povo, mas agora Deus estava se manifestando como protetor, como aquele que providenciaria o necessário para guardar o seu povo. Essa cena, querido, ela também nos remete ao Novo Testamento. Olhando para frente, nós vemos que essa cena tipifica Cristo, que é o nosso intercessor, que é aquele que está diante de Deus e que apresenta as nossas causas ao Senhor. Nós devemos orar em nome de quem exclusivamente? Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Romanos capítulo 8, verso 34 vai dizer isso. Quem é que condena? Pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Cristo é aquele que intercede por nós, Cristo é o nosso advogado, Cristo é aquele que clama, Cristo é aquele que age a nosso favor, Cristo é aquele que trabalha por nós. Amaleque representa aqui um inimigo espiritual, Amaleque representa o mal que tenta realmente nos enfraquecer e nos destruir e nos aniquilar. Porque em João capítulo 10, verso 10, o Senhor Jesus diz isso: o inimigo vem senão para matar, para roubar e para destruir. Amaleque representa o inimigo das nossas almas, Amaleque representa aquele que se levanta contra nós, mas o Senhor Jesus vai representar o nosso escudo de proteção, o Senhor Jesus vai representar aquele que realmente nos guarda. Salmo 18, verso 2 vai dizer isso: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha força, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quem me guarda é o Senhor, quem protege a minha casa é o Senhor, quem guarda os meus filhos são o Senhor, quem guarda na saída e no retorno e na entrada é o Senhor, é o anjo do Senhor ao meu lado que me protege, é o Senhor. Querido, e a cruz de Cristo, eu quero te dizer, ela é a nossa bandeira erguida. A cruz de Cristo é a nossa bandeira, é para ela que os nossos olhos devem estar voltados. Na cruz, Jesus nos livrou do juízo de Deus. Na cruz, o Senhor nos livrou do poder do pecado, do homem que estava condenado pelo pecado. Na cruz, o Senhor pagou o preço da nossa condenação, nos redimindo dos nossos pecados. Jesus fez isso na cruz do Calvário. Ele realmente é o nosso escudo. Ele é aquele que nos livra dos dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, verso 16, o apóstolo Paulo vai falar a respeito disso. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé, mas da fé em quê? Em Cristo. A fé em Cristo é que desfaz os dardos inflamados do maligno contra a minha vida e contra a tua, contra a nossa casa, contra o nosso casamento, contra a vida dos nossos filhos, aos quais nós devemos erguer as nossas mãos todos os dias e orar declarando a bênção do Senhor sobre a vida deles, sobre a vida do nosso cônjuge, sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos negócios, sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo, sobre o nosso país. Se queremos ter a bênção do Senhor, devemos orar e clamar: Deus, seja a graça do Senhor sobre nós. Quando o inimigo se levantar, querido, não olhe para as suas forças, mas para a bandeira que é o Senhor Jesus, erguida sobre a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Quando o inimigo se levantar, e ele se levanta. Quantas vezes o inimigo se levanta contra as nossas vidas? E se não for o Senhor,
Se não fosse o Senhor sobre nós, se não fossem os nossos olhos colocados no Senhor, nós já teríamos há muito desistido da caminhada da vida, porque é o Senhor. Cristo é a garantia, querido, de nós triunfarmos sobre o mal. Cristo, Ele não perde nenhuma batalha, Ele não falha nas suas promessas e Ele não abandona os seus filhos. Glória a Deus por isso. E por último, eu quero compartilhar contigo dizendo que além do Senhor ser o nosso guia, além do Senhor ser o nosso protetor, o Senhor também, Ele é o nosso provedor para a vitória. Você pode dizer glória a Deus? Cristo é o nosso provedor. Cristo é aquele que provê a nossa vitória. A vitória de Israel não foi fruto da estratégia de guerra de Josué. Não, a vitória de Israel nessa peleja aqui contra os amalequitas não decorreu de uma grande ou uma mirabolante estratégia de guerra de Josué. Também não decorreu, e aqui nós vemos Moisés não chamando para si a glória, não dizendo que foi por causa da minha oração que Deus agiu. Não, nós vemos aqui Moisés na verdade levantar um altar em adoração, como forma de adoração, e dizer: Jeová Nissi, o Senhor é que é a minha bandeira, é o Senhor quem peleja por mim, é o Senhor quem trabalha por nós, é o Senhor. A vitória pertence, querido, é unicamente ao Senhor, unicamente. Provérbios capítulo 21, verso 31 vai nos dizer sobre isso. O cavalo é preparado para o dia da batalha, porém a vitória vem do Senhor. Porém é do Senhor que vem a vitória. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, a parte A vai dizer também que graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que através de Cristo é que nos garante a vitória, através de Cristo nos conduz na caminhada da vida de vitória em vitória. Querido, e olhando para o Novo Testamento, nós vemos essa verdade, ela alcançou o seu ponto alto justamente através de Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz. Jesus levantou a bandeira definitiva da vitória, nos garantindo a vitória através da vida eterna, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Pela cruz, Ele despojou principados e potestades, triunfando sobre eles, assim diz a palavra do Senhor. E por isso hoje nós podemos declarar com confiança aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Cristo. Cristo nos amou. Cristo se desfez da sua glória, encarnou nesse corpo limitado como o meu e o seu, sofreu, padeceu, morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, mas não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus, intercedendo a nosso favor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluias! Moisés ergueu aqui um altar de adoração ao Senhor, para poder dizer: até aqui o Senhor me guardou, o Senhor é a minha bandeira, querido. E hoje a nossa bandeira é Cristo, é Cristo. Se Ele é o seu guia, você não está perdido. Se Ele é o seu protetor, você pode descansar em segurança o seu coração. Se Ele é o seu provedor, tenha certeza de que você tem tudo o que precisa para poder viver bem, para poder viver uma vida eterna com o Senhor. Hebreus, eu quero repetir novamente esse texto de Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para Jesus, que é o autor da nossa fé. É assim que nós devemos prosseguir na caminhada da vida. Não desvie os seus olhos para as circunstâncias, não desvie os seus olhos para as batalhas, não desvie os seus olhos nem mesmo para você, não desvie os seus olhos para você. Mantenha os seus olhos no Senhor, mantenha os seus olhos, fixe os seus olhos no Senhor. Diante de cada situação da vida, olhe para Jesus, sabe? Quando você não souber o que fazer, olhe para Jesus. Quando você for ignorado pelas pessoas, olhe para Jesus. Quando você for aplaudido também, quando você for louvado, olhe para Jesus, como Moisés fez aqui. Quando você for traído, olhe para Jesus. Quando for promovido, olhe para Jesus. Quando diante das inquietações da vida, diante dos inimigos que se levantam, meu querido, olhe para Jesus. É só nele que nós temos segurança, proteção e direção para as nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Vamos orar? Coloque-se de pé, eu quero orar contigo nessa hora. Olhe para Jesus, é Ele que nos garante a vitória, é Ele que peleja por nós.
Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, por vezes precisa de um agir, um milagre do Senhor na sua vida. Às vezes tem enfrentado peleja, uma grande peleja, como Israel estava enfrentando neste momento. Um inimigo traiçoeiro, e de repente inimigos traiçoeiros, e o diabo é o maior dos nossos inimigos. E é ele que por vezes tenta levantar para causar confusão na sua casa, na sua família, trazer transtorno, mas é o Senhor quem peleja por nós. Nós temos o nosso guarda, o nosso guia, o nosso protetor. Vamos orar, feche seus olhos. Aquilo que o Espírito Santo falou contigo nessa noite, você entende que essa palavra é para você, coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo. Você que entende que precisa de uma direção do Senhor, que você que entende que nessa noite você precisa se apropriar dessa palavra de que o Senhor é o seu protetor, o Senhor é o seu provedor. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar contigo. Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos mostra que Cristo é suficiente, é tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado porque, meu Deus, a tua palavra nos aponta que o Senhor é o nosso guia, é a bandeira que vai adiante de nós, a qual nós devemos seguir, e que se nós seguirmos essa bandeira, meu Deus, nós estaremos no rumo certo, nós estaremos na direção correta. Meu Deus, quantas pessoas estão andando sem direção nessa terra, mas obrigado porque nós conhecemos a verdade que é Cristo e nós decidimos caminhar sob a direção do Senhor. Meu Deus, obrigado porque temos o Senhor que é o nosso protetor, e obrigado porque sabemos que o Deus que nos guia, o Deus que nos protege, é o Deus que provê tudo aquilo que nós precisamos, meu Deus, nessa caminhada da vida. Completa essa palavra no coração dos meus irmãos. Meu Deus, traga paz ao coração que está inquieto nessa noite. Meu Deus, traz a convicção, meu Deus, a firmeza, a solidez, a segurança, meu Deus, na tua palavra de que o Senhor caminha conosco, e quem entrará nessa peleja é o Senhor, quem vai dar a vitória sobre essa peleja é o Senhor, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não abandona os seus filhos. Completa essa palavra, confirma ela no coração dos meus irmãos, e completa, ó Deus, e confirma com sinais e prodígios, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém.